por que a gente escuta tão pouco e fala-se tão pouco de São José na Bíblia? Pode ser um mistério de Deus, na verdade, do escondimento. Se fala muito do silêncio de Maria, não é? Se fala muito do escondimento de Maria, mas se fala pouco do escondimento de José. Essa é a minha experiência, né? Porque, inclusive, o que realmente aconteceu está, muitas vezes, no coração, no segredo do coração de Deus, né? O que aconteceu, inclusive, entre eles, a experiência familiar, Jesus, Maria e José, nós não sabemos, vamos dizer assim, comprovadamente. Está no mistério, no coração de Deus. Ao meu parecer, a minha experiência que eu estive lá, aprofundando, meditando sobre São José, sobre a sua vida, rezando, é esse escondimento. Porque São José, inclusive os santos falam sobre isso, Santo Agostinho, os padres da igreja, né, Santo Ambrósio, que ele era tão humilde, o seu nível de humildade era tão alto, que inclusive naquela expressão, quando está nos evangelhos, em Mateus, por exemplo, que São José despede Maria, ele não despede porque ele exclui Maria. Para quem não se lembra ou não conhece essa passagem, é quando Maria, ela engravida, né, ela na verdade recebe a visita do anjo, o Espírito Santo, né, concebe Jesus, depois vai visitar sua prima Santa Isabel. Quando volta, José se depara com essa cena, está grávida. Naquela época era muito forte, porque já existia um contrato, vamos dizer assim, entre José, seria um noivado, né? Então, aparecer grávida de repente. Mas, quando nós lemos, José despede Maria. Despediram em segredo. Mas, segundo os padres da igreja e outros teólogos, estudiosos, inclusive da cultura judaica daquela época, para eles, São José, por ser tão santo, como diz a Bíblia, justo, tão humilde, um grau elevado, conhecedor das Escrituras, porque como um bom judeu da época que ele conhecia e rezava todos os dias e também lá na sinagoga, meditava as Escrituras e sabia que estava escrito lá em Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, Deus que chamará Emanuel. Ele sabia. E ao contemplar Maria, ao conhecer Maria, e conhecendo, né? Vendo também o grau de santidade, porque inclusive ela era imaculada, né? Não tinha pecado, então dava para perceber claramente esse nível de santidade. Então, meu Deus, só pode ser ela. Então, ele não se sentiu indigno. É isso que os padres falam, ele não se sentiu indigno de participar de tão grande mistério que ele quis se excluir, na verdade. E para não difamá-la publicamente, porque era uma lei da época, ela ia ser apedrejada, resolve despedi-la em segredo. Eu vou sair de cena aqui para Maria aparecer com Jesus e ninguém vai perceber. Sim. Porque, na verdade, eu vou saindo de cena. Se nós aprofundarmos, na verdade, foi isso que aconteceu. Então, eu inclusive imagino, Tony, quando você fez essa pergunta, eu já meditei sobre isso também, mas por que isso fala tão pouco de São José? Porque fala, inclusive, pouco de Maria também. Fica aquele assim. gostinho de quero mais, né? No meu parecer, eu imagino José chegando para Jesus, o filho, ou seus colóquios com o próprio pai, né? Se teve, Senhor, por favor, me deixa aqui em segredo, me deixa aqui sem aparecer muito, né? Inclusive, só com muitos anos que a igreja foi colocando José no seu devido lugar, como patrono da igreja, né? Mas não foi lá no início da igreja primitiva, né? Sim, sim. Pelo seu escondimento, pelo seu silêncio, pela sua humildade.